Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso Criando Aplicativos Móveis com Delphi. Chegamos à nossa sexta aula, né? E hoje a gente vai ver aqui a continuação da parte de carga de fotos dentro do nosso app, utilizando aí como conceito a base 64, né? Para ficar mais fácil e mais performático o nosso aplicativo. Então, só para a gente recapitular, né? Na aula anterior, né, a gente viu aí como exportar os dados em formato, as fotos em formato base 64, e agora a gente vai ver o processo inverso. A gente vai ler as fotos, né, o ícone lá da foto e colocar no nosso estabelecimento, tá certo? Então a gente tem aí aula 6, módulo 3, tá? Essa aula é um pouquinho mais complexa do que as demais, mas não tem problema, ela vai ser bem interessante para a gente poder trabalhar aí e mostrar facilmente, rapidamente nossos ícones, fotos, etc. Tá? Então vamos lá. Bom, Delphi aberto, né? A gente não vai abrir o servidor, a gente não vai mexer nada no servidor hoje, então nós vamos começar trabalhando aqui na aplicação cliente, né? E onde que a gente vai fazer essa implementação? Nós vamos ter que fazer aqui no DM REST, que é onde a porta de entrada dos nossos dados, né, por onde entram as informações. Então a gente vai basicamente aqui mexer no get estabelecimentos, tá? Então a gente vai alterar esse método, incluindo aí a parte de leitura, né, dessas figuras, tá? A gente vai começar aqui, a primeira coisa de tudo, né, é adicionar as units que a gente vai precisar utilizar neste nosso exemplo, tá? Então, basicamente, ó, nós vamos precisar aqui da system. Vamos colocar na ordem, system.json.readers, tá? Readers. Vamos pegar também system.netEncoding. NetEncoding. A gente utilizou ela na aula anterior, né? E também system.json.types, tá? Então essas três units a gente vai precisar. Depois a gente altera aqui e organiza como a gente tem feito aqui no nosso aplicativo, tá? Bom, o que a gente vai precisar agora? Vamos lá no get estabelecimentos, né? Basicamente, nós vamos ter que importar mais um campo, que é o campo foto underline logotipo, que está lá no nosso banco de dados MySQL, né? Então, nós vamos ter que fazer aqui em primeiro lugar, vamos lá no Data Module, né? Vamos adicionar o campo que a gente vai utilizar aqui, tá? Então, aqui no botão, na opção Fields Editor, nós vamos adicionar aqui o foto underline logotipo, tá? Ele vai ser do tipo blob. Vamos dar um salvar. Beleza, a gente vai ter então esse campo para poder fazer o bind depois, tá? Vamos voltar aqui. Vamos pensar o seguinte, né? O que a gente tem que fazer? A nossa foto ela vai chegar em formato de bytes, tá? No nosso DM REST, no nosso main REST, né? No nosso memory table REST. E a gente vai ter que pegar esses bytes e retransformar, codificar novamente, né? Decodificar, na verdade, porque ele vai vir codificado em base 64, a gente vai decodificar e trazer essa informação para dentro do nosso banco de dados local. A gente ainda não tem banco de dados local, mas a gente de qualquer forma vai ter que jogar essa informação dentro do campo de foto lá no memory table, tá? O que a gente vai precisar de ferramenta para isso? Nós vamos precisar de algumas variáveis, tá? Então nós vamos começar aqui, ó, declarando foto stream, tá? Do tipo T string streaming. Aqui, beleza, tá? Então ele vai receber a nossa foto, tá? Vamos precisar aqui também de uma variável foto do tipo tMemoryStream. Memory stream. Logo em seguida, o sReader, porque a gente vai fazer a leitura do JSON, tá? Já vou explicar. tStringReader. Vamos precisar também aqui de um JSON Reader, tá? Vai ser do tipo JSON Text Reader.
E por último, um SID, para a gente vai ter que ler, né? Vamos colocar aqui do tipo string mesmo, porque a gente vai precisar saber qual é a foto de qual registro que a gente vai ter que carregar no nosso banco. Então a gente vai ter que fazer uma pequena checagem aqui antes de pegar a foto e carregá-la no nosso campo, ok? Joia, nossa ideia aqui vai ser bastante... A ideia em si, o conceito é simples, né? A gente vai precisar criar dois processos, fazer dois processos em separado. Vou explicar por quê, né? A gente poderia muito bem pegar aqui a nosso campo, né? A gente poderia fazer isso daqui, ó. Campo foto, foto logotipo, né? Poderíamos fazer, por exemplo, asBlob, né? Tá? E adicionar aqui também, fazer a leitura, né? Por exemplo, foto logotipo, tá? Mas não funciona dessa forma, né? A gente inclusive nem tem aqui a opção de blob, a gente tem umas outras opções aqui, né? Então vai dar um pouquinho de trabalho para a gente. Uma outra forma seria a gente carregar, né? Aqui a gente vai ter nesse campo aqui, no memory table rest, a gente vai ter os bytes, né, em string dessa nossa foto. Então a gente precisaria simplesmente converter novamente essa string para a base 64, para a foto, né, e fazer a adição desses dados aqui dentro do nosso banco. Mas o campo ele não vai comportar, né? Então no FireDAC ou em qualquer outro componente de acesso a dados, ele não vai comportar a quantidade de caracteres vindas da nossa foto, né? Então a gente vai ter que fazer um processo separado. Nós vamos refazer a leitura do JSON aqui nesse momento, nós vamos ler o JSON novamente, dar um loop dentro desse nosso JSON e capturar a base 64 de cada uma das fotos que a gente tiver lá. Então a gente vai ter que fazer um loop aqui lendo esses dados, ok? Então nós vamos começar fazendo o seguinte, né? Primeira coisa aqui, a gente vai ter um sReader, né? Que vai ser do tipo T string reader, tá? A gente vai fazer a leitura string reader ponto create e a gente vai pegar aqui o nosso rst response ponto content, onde a gente tem todo o conteúdo do JSON recebido no nosso request, tá? Logo em seguida a gente vai fazer o seguinte, ó. A partir desse momento a gente vai precisar então pegar esse conteúdo que está aqui e transformá-lo em um objeto JSON. Então vamos utilizar aqui o JReader, né, que é do JSON Reader, tá, que a gente criou a variável lá em cima. Então t JSON text reader, tá, ponto create sReader, tá? Então a gente vai ler o conteúdo aqui. E agora a gente vai fazer então um while dentro desse nosso JSON Reader aqui para fazer a leitura dos dados, tá? Então while ou not while JSON Reader do begin, tá? Ponto .read aqui, né? Aqui, ó, ponto .reader, tá? Begin e end, beleza? Então, aqui dentro a gente vai fazer a codificação. Só que eu não vou precisar passar por todos os campos, etc, porque vai demorar muito. Então a gente vai performar isso aqui um pouquinho mais, tá? A gente vai verificar, quando a gente faz o loop direto aqui pelo reader, ele vai olhar tudo que está dentro do nosso JSON. Propriedade, valor, propriedade, valor. Então a gente vai fazer diferente, né? Nós vamos observar só aquilo que é propriedade primeiro, né? Então, olha só. Vamos fazer um if aqui, if JSON Reader ponto token type. Se for do tipo tJSON token.property name, aí sim a gente faz a leitura dos dados, tá? Para a gente checar a informação ali. Logo em seguida, a gente vai ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que armazenar, né, na hora que ele encontrar uma propriedade, né, a gente vai ter que armazenar o ID do nosso leitor, do nosso registro, né, porque a gente vai ter que comparar depois.
Se a gente tiver uma foto e o ID desse que eu capturei for igual ao ID por onde eu estou passando no JSON, né, no nosso resultado, aí sim eu carrego a foto para dentro do banco de dados. Caso contrário, eu passo para o próximo registro, né, para o próximo elemento do JSON e faço a leitura do próximo elemento. Tá? Então eu vou precisar observar somente quando eu chegar na propriedade ID. Cheguei na propriedade ID, aí sim eu faço a gravação da informação dentro dessa nossa variável. Tá? Exemplificando em outras palavras aqui, a gente vai fazer basicamente o seguinte. Ó, vamos pegar o nosso REST Debugger para ficar mais claro, né? Pegar aqui o get estabelecimentos, vamos dar um request. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ler esse JSON inteiro aqui, grande, né? A gente vai ter ele assim, ó, estabelecimentos. Tá? A gente vai utilizar o número ID, o ID aqui do nosso registro. Então a gente vai verificar. É a propriedade ID? Sim. Qual que é o conteúdo dela? É o conteúdo 1. Então é o registro número 1 do banco de dados. Aí a gente vai verificar, a gente vai salvar essa informação e vamos verificar logo em seguida, né? Ah, mas estamos já na propriedade de foto, ou seja, foto underline logotipo, que é esse campo aqui? Sim, então vamos pegar o conteúdo, né, e transformar novamente em uma foto e jogar ele dentro do banco de dados. Só que eu só vou jogar no banco de dados se esse ID aqui coincidir com o ID que eu estou passando no loop da minha tabela, tá certo? Então basicamente é isso. Beleza? Vamos lá. Ó. Então, segunda checagem que a gente vai fazer aqui, se o pós, aí eu já vou explicar basicamente o que a gente vai fazer. Se o pós dessa, a gente vai procurar a palavra ID, né? Se o pós do uppercase, né? Uppercase. E aí a gente vai utilizar aqui o jreader.path, tá? O que é o ponto .path? É o nosso campo da propriedade, ele é a propriedade do nosso JSON, tá? Se isso aqui for maior que 0, significa que eu encontrei, né? Então eu encontrei ali, eu estou lendo de fato o ID, então eu vou armazenar as informações, tá? Então, como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que dar um read, né? Então, jreader.read, ele vai dar um read, uma leitura, fazer uma leitura, tá? E aí eu vou pegar o dado. Então, SID é dois pontos igual. Aí eu posso pegar o JSONReader.value to string, tá? Peguei o dado ali e armazenei o meu ID da tabela, tá? Do registro que eu estou trabalhando. Agora, logo em seguida, eu vou fazer o seguinte, né? Vou fazer um novo if aqui, vou colocar o uppercase, tá? Do JSONReader.value.toString, isso aqui não vai ler agora, né? Se for igual a foto underline logotipo, então na hora que eu estiver passando por esse campo aqui, aí eu vou fazer as devidas comparações e trazer os dados, tá? Então toda vez que ele encontrar essa propriedade, ele vai trazer a informação. Bom, mas não é só isso, né? Como eu falei, a gente não pode simplesmente pegar a informação e guardar no banco, porque pode ser que eu pegue a foto de um outro registro e guarde no registro errado. Então a gente vai ter que fazer uma outra checagem aqui, tá? Essa checagem vai ser o seguinte, ó. SID, né? Vamos colocar um end aqui, ó. O SID terá que ser igual ao main REST, tá? Ponto field by name id ponto as string, as integer, né? To string, eu vou converter para string. Eles têm que ser iguais, né? Então eu tenho que estar lendo a minha propriedade foto logotipo e o ID capturado anteriormente tem que ser igual ao ID da tabela do registro por onde eu estou passando no while do nosso dataset, tá? Então, se isso aqui for verdade, aí sim eu faço a leitura dos dados, tá? Como é que eu faço isso? Mais uma vez, JSONReader.read.
certo? Foto stream, agora eu começo a armazenar a informação aqui de streaming, né? Então, string streaming, perdão, string stream aqui, ponto create, abre parênteses, JSON reader, né? jreader.value.toString, tá? Então ele vai fazer a leitura dos bytes do nosso, que estão lá na nossa string, no nosso resultado, vai fazer a leitura e jogar nessa variável aí, tá? Em formato de string, né? De streaming, ok? Bom, photostream.position, a gente vai posicionar aqui no byte 0, né? Ponto position, dois pontos igual a 0, na posição 0 do conjunto de bytes ali, né? E a gente vai armazenar isso em memória. Então, dois pontos igual, tMemory stream, ponto create, e logo em seguida tnet encode, ponto base 64, ponto decode. Olha só que legal, né? Lá a gente usou encode para codificar em base 64, aqui a gente vai usar o processo inverso, que é o decode, né? Vou passar para ele aqui o photostream, tá? E o foto, tá? Ou seja, ele vai decodificar e jogar essas informações na variável foto. Automaticamente eu tenho a minha foto aqui decodificada dentro da minha variável foto. Agora basta eu gravar essa informação no banco. Então dm.main restaurantes, né? Foto logotipo ponto load from streaming, tá? E o streaming que eu quero armazenar. Nesse caso específico eu vou ter que utilizar aqui tipado mesmo, porque se eu utilizasse aqui o field by name, né, e o campo, eu não conseguiria fazer isso daqui porque não tem o método load from streaming no field by name, tá? E aí eu dou um break, né? Por quê? Porque eu não preciso mais continuar lendo, eu já carreguei o dado a foto desse registro específico e agora eu só dou um break e vou para o próximo da próxima interação do loop, tá? Muito bom. Dei o break, parei aqui o meu loop principal, o meu loop intermediário que é do JSON e vou para o próximo registro, né? Então aqui a gente mantém o próximo registro. Ele vai passar aqui, vai dar um post, vai para o próximo registro e aí o processo continua, tá? Agora, é importante a gente fazer algumas validações, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Uma das coisas é colocar aqui um try, finally, né? Aqui, ó. Try finally, porque eu tenho que desabilitar algumas coisas de memória, né? Então a gente vai colocar aqui no finally o photo streaming, tá? Ponto free. Vou colocar até dispose off aqui, né? E o photo.disposeOf, senão a gente pode ter aqui um problema de memória no celular, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, no nosso if aqui principal, a gente vai ter que, aliás, no if do da nossa validação intermediária, que a gente vai ter que dizer para ele, olha, se não for, né, essa condição aqui, então você continua fazendo loop até você encontrar essa propriedade, tá? Então a gente dá um else aqui, continue, e ele vai passar novamente lá pro while e procurar a propriedade foto logotipo, tá? Então basicamente é isso, eu vou dar um salvar, vamos ver se ele vai compilar pra gente aqui, o restante permanece igual, vou voltar aqui meu default layout, vou dar um clean, e um build novamente. Perfeito, ele compilou para a gente aqui perfeitamente, tranquilo, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, eu já tenho a foto, então agora armazenada, né? Localmente aqui no meu banco de dados. O que eu vou precisar fazer agora? Vou lá no nosso FRM estabelecimentos e vou fazer o link, né? Utilizando aqui o bind, tá? Então bind 2 aqui.
Eu vou só linkar, né? Vou colocar esses caras para o lado, tá? Vamos colocar todo mundo para o lado aqui para não atrapalhar. Beleza. Esse também. E esse daqui não, porque esse daqui está usando, né? Então é esse aqui, na verdade, que eu tenho que colocar para a direita, tá? Muito bom. Então agora eu vou pegar aqui uma foto logotipo e colocar ele no Image 3, no Image 3 aqui, tá? Vou salvar ele aqui, ó. Vou dar um Default Layout, salvar esse cara, tá? E a gente pode então compilar a aplicação e ver se tudo funciona perfeitamente, tá? Bom, vamos executar aqui então, ó. Ele já vai abrir para a gente o restaurante e se tudo der certo, então a gente vai ter os logotipos carregados de cada um desses estabelecimentos. Tá aí, ó. Carregou para a gente as fotos dos nossos estabelecimentos totalmente aí carregadas, bonitinho, né? E etc. Dá para a gente melhorar bastante esse layout, mas de qualquer forma a gente já tem aí a parte de carga de fotos no nosso aplicativo, né? Bom, para facilitar depois, a gente pode criar uma classe ou criar em uma Unity, onde a gente faça esse bloquinho inteiro aqui, né? Todo esse bloquinho aqui, ó, a gente pode jogar ele em alguma Unity, né? De repente no nosso TUtils ou em qualquer outro lugar para facilitar, né? E a gente transfere aí, passa como parâmetro algumas informações para ficar fácil, como por exemplo o campo, né? O ID, etc. A gente pode pensar nisso depois nas próximas aulas, tá certo? Então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês nessa aula.